Vou convidar o deputado Márcio para sentar aqui ao nosso lado, para que a mesa não fique vaga, por favor. Queira se unir a nós, a gente. Havendo número regimental, declaro abertos os trabalhos da segunda audiência pública da Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia. O tema de hoje é o projeto de resolução de autoria do deputado Dionísio Lins, projeto de resolução número 816, de 2018, que altera a resolução 810, Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, nos seus parágrafos 1º e 2º. Esse tema é relacionado ao porte de arma, ao uso de arma de fogo nas dependências da Alerj, suas adjacências e principalmente em plenário. E, deputado Dionísio Lins, eu vou ler o artigo 238 aqui na sua redação original e vou ler também o projeto do deputado Dionísio Lins, que nós convidamos para estar aqui presente, que por algum motivo não pôde vir. Também convidamos o presidente André Ciliano, presidente da Alerj, para ele estar aqui presente, porque ele que solicitou esta audiência no sentido de embasar o voto dos nossos colegas deputados em plenário, no sentido do que pensar em relação ao uso de armas na nossa Assembleia Legislativa. A Jaque está escrevendo um negócio aqui que ela quer que eu leia e ela está disfarçando. O autor está de licença médica. Foi ela que escreveu isso, tá? Ela escreve porque ela quer que todo mundo pense que isso saiu da minha cabeça. Ela pode falar, mas ela não quer falar, então ela escreve. Isso é bom. O artigo do nosso regimento diz o seguinte: é proibido o porte de arma de qualquer espécie nos edifícios da Assembleia e suas áreas adjacentes. Vocês podem reparar que o 238 não fala do plenário, mas ele fala da Assembleia e suas áreas adjacentes, que, logicamente, quando ele fala da Assembleia, inclui o plenário. Constituindo infração disciplinar, e ele não fala se a infração é leve, média, se ele fala se é grave, mas ele fala constituindo infração disciplinar, além das disposições penais cabíveis, o desrespeito a esta proibição, ressalvado o porte por servidores do Departamento de Segurança, quando em serviço, e o previsto no parágrafo 2º deste artigo. Aí vem o Dionísio e fala o seguinte: é proibido o porte de arma de qualquer espécie no interior dos edifícios da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Ele coloca o Rio de Janeiro do lado da Assembleia, bem como plenário, ele inclui plenário e suas áreas adjacentes, constituindo infração disciplinar, além das disposições penais cabíveis. Hoje, esse negócio todo. Ele repete o artigo 238. Ele coloca aqui, nesse artigo 238, o deputado Dionísio Lins coloca, além da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, ele coloca o Estado do Rio de Janeiro, ele coloca também o plenário e suas áreas adjacentes. Ou seja, se nós tivermos um deputado, como eu, no caso, delegado de polícia, eu vou ter que vir desarmado até nesse prédio aqui anexo. Até nesse prédio eu vou ter que ficar desarmado, porque, além dele colocar a Assembleia Legislativa, ele coloca plenário e suas áreas adjacentes. Então, você fica completamente desarmado, mesmo tendo porte nacional, com o Estatuto de Desarmamento, você tem que se desarmar. Algumas emendas, deputado Bruno, eu queria anunciar aqui a presença do deputado Bruno da UARE, Marcelo do Seudino, Márcio, deputado Salema, perdão, eu teria que ter anunciado antes e até esqueci, por amor ao tema. Algumas emendas colocam no artigo infração disciplinar grave, ou seja, acrescentam uma nova palavra no sentido que, se o deputado ou qualquer outra pessoa entrar, repito, na Assembleia Legislativa, no plenário ou de suas adjacências, ele vai constituir, ele vai percorrer uma infração disciplinar grave. Mas ele não fica só aí. Ele tem 2 parágrafos, esse artigo 238, e um deles eu acho extremamente delicado, né?
Ele, no primeiro, fala o seguinte: incumbe ao diretor do Departamento de Segurança e à Corregedoria, cada um no seu âmbito, suas atribuições, supervisionar a proibição do porte de arma. Aí não tem problema nenhum. Agora, parágrafo 2º. Verificada a presença do deputado portando arma no plenário da Assembleia, caberá ao presidente, aos membros da mesa diretora ou aos corregedores mandar revistá-lo e desarmá-lo, bem como tomar as providências cabíveis. Vocês imaginem o Marcelo Seudino, deputado Marcelo Seudino, policial militar, sempre andou armado, tem porte nacional, ser revistado e desarmado em pleno plenário, como isso renderia frutos para a nossa, sempre ao nosso lado, para a nossa imprensa, né? Então, como seria, né, esse ato? Bom, a nossa discussão central aqui, o presidente Marcelo Siciliano nos pediu essa audiência, foi no sentido da gente verificar o que nós achamos disso, entendeu? O que nós achamos sobre o porte de arma. Há uma emenda aqui, e eu estou fazendo um breve relato, se eu estiver sendo rápido, por favor, vocês me corrijam. Há uma emenda que diz, até da doutora Marta Rocha, que diz o seguinte, ela fala o seguinte, é uma emenda que ela não tem eficácia, porque ela fala o seguinte: é autorizado o porte de arma, ela vai para o 238, né, mudando o 238, é autorizado o porte de arma no interior dos edifícios da Assembleia Legislativa do Rio, somente aos deputados e servidores, efetivos, comissionários e requisitados desta Casa de Leis, que estejam autorizados pelo Estatuto de Desarmamento a portá-la, ressalvadas as vedações impostas pelo regimento. Se ela faz uma referência ao regimento, fica tudo proibido de novo. Se tirasse esse finalzinho aqui, ela daria o porte de arma, ela deixaria nessa emenda que as pessoas adentrassem na Alerj, no plenário e adjacências, que as pessoas adentrassem armadas, desde que elas tivessem o porte pelo Estatuto de Desarmamento. Mas quando ela fala, ressalvado as proibições, as vedações impostas pelo regimento, ela joga as vedações, né, do regimento em vigor, e então está meio confusa essa redação. Está meio confusa essa redação, porque essas vedações do regimento, ela tem o parágrafo 2º, entendeu? Que ela não fez alteração. Então, eu queria saber, por exemplo, do Marcelo Seudino, das pessoas aqui presentes, do Coronel Salema, o que ele acha disso, dessa proibição, se ele acha que essa proibição tem que ser só no plenário, se ele acha que essa proibição tem que ser na toda a Assembleia Legislativa, incluindo as suas áreas adjacentes. O que você acha disso, deputado Salema, por favor? Bem, bom dia, presidente, bom dia a todos os demais deputados, público presente aqui acompanhando essa sessão da comissão. Eu entendo o seguinte: alguns órgãos públicos aqui do Estado já estão limitando esse acesso. Eu trabalhei no Tribunal de Justiça e lá existem os portais, né, de revista, mas existe uma sala para cautelamento, né? Aqui, o nosso caso aqui, o prédio, como é antigo, é precário, a gente sabe que dá dificuldade, até porque o prédio novo está recebendo um investimento maior. Não sei como é que vão ser as questões lá de controle de acesso, mas lá no TJ, o controlador de acesso é um contratado, é um civil. Tem até uma emenda, deputado Salema, no sentido de incluir mais um parágrafo para fazer uma sala de acautelamento. Isso, teria que ter, claro. Então, mas para a gente, vamos dizer, no caso aqui, os que tivessem porte ou aqueles que assim o desejassem, teria que ter uma garantia que nós estaremos seguros também, não só os parlamentares, mas qualquer um que transitasse aqui na casa. Então, a gente sabe que hoje os acessos aqui não são restritos, né? A gente vê que, apesar de existir o portal, não existe aquela revista efetiva, nem o local para cautelamento, mas acho que, a princípio, no prédio novo lá, funcionando a pleno vapor lá e com todo o controle, eu acho que teria que ter uma limitação, sim, né? Mas com exceção, talvez, do pessoal de segurança, mas teria que ter os portais de segurança funcionando plenamente, teria que ter um local de acautelamento. Você fala no plenário? Não, seria lá, porque lá para ser o acesso lá vai ser um acesso único, né? Eu nem estive no prédio ainda, mas parece que você entra no prédio, já dá acesso ao plenário e aos gabinetes, é um prédio só, então seria um acesso só. Aqui, no momento, do jeito que a gente, nossa realidade de hoje aqui na casa, teremos que ter 2 controles, né? Porque são 2 prédios,
E ainda tem o administrativo lá também, né, que lá ainda tem o presidente mesmo despacha lá. Então, acho que no próprio Tribunal de Justiça, que tem um fluxo muito maior de pessoas, são 3 acessos, em todos eles há esse controle, mas apenas um local de acautelamento. A pessoa, até aluno de nós, se for lá prestar depoimento, vai ser revistado no acesso, vai apitar, o policial aproxima e encaminha o policial lá para acautelar sua arma. Ele não entra no prédio armado, em momento algum, mesmo tendo... Já teve até algumas divergências lá, até inclusive no período que eu lá estive, mas há o local de acautelamento e a revista é rígida. Então, se não pode, não pode, nem canivete, aquilo tudo que a gente vê até nos aeroportos, lá também tem essa rigidez. Tem que ver também qual o nível de revista que nós faríamos aqui, ou no prédio novo, como seria, ou nos anexos, como se a casa também ia querer investir no equipamento. Mas teremos que, todos nós aqui, os frequentadores aqui, os parlamentares, teremos que ter uma garantia que a gente estaria seguro também. É isso que eu ia falar, porque no TJ você tem uma revista eficaz, uma sala de acautelamento, mas você tem policiais militares nos corredores. E você tem na porta do fórum também policiais militares fazendo a segurança. Aqui no plenário, ou nos prédios, além de você não ter uma boa eficácia em relação ao controle de entrada e saída, você não tem esse aparato policial que lhe garanta permanecer desarmado. Queria até me corrigir aqui, que sem querer eu falei Marcelo Siciliano e André Ciliano, perdão, já todos fazendo que você vire presidente, entendeu? A gente quer sempre melhor para os amigos, né? Mas lá tinha a guarda judiciária, que também era armada. Então fala, claro, Márcio. Se me permite uma parte, boa tarde a todos. Nós precisamos entender que nós estamos no curso de uma revolução cultural que já dura mais de 40 anos neste país. E esta revolução cultural em curso deu frutos podres, e um desses frutos podres é uma mentalidade desarmamentista. Esse projeto só tem razão de ser se ele se debruçar e disser que somente no plenário os deputados não podem ficar armados. Daí em diante, ele não se sustenta. Por quê? Porque ele não dialogou com a realidade. Verdade. Esse projeto, como muitos outros semelhantes, ele não está dialogando com a realidade do Estado do Rio de Janeiro. E vou citar alguns exemplos. Nós tivemos um candidato a presidente da República, no auge da candidatura, com seguranças federais em torno, e mesmo assim, um ex-militante do PSOL tentou matá-lo. Nós tivemos um fórum em Bangu, que mesmo super policiado, foi invadido por traficantes e uma criança morreu. Quem nos garante... Um policial militar também morreu. Um policial militar... A criança na rua, né? Também, a criança, enfim. Quem nos garante que a mesma coisa, a mesma realidade não acontecerá nesse prédio, uma vez que os seguranças não andam armados? Como é que o senhor reagiria, deputado? O senhor desarmado, o senhor policial civil, muitos anos de carreira, entrasse um alucinado ali no plenário ontem com aquela votação polêmica, ou uma votação sobre reajuste salarial, alguma coisa, entrasse um alucinado, saísse atirando em todo mundo, o senhor desarmado, como é que o senhor reagiria? Eu reuniria mais 2 ou 3 deputados, cantaria a música do John Lennon e soltaríamos pombas brancas para ver se isso iria pará-lo. Né? Eu iria fazer algum tipo de manifestação desse tipo para ver se daria certo. Mas isso não dá certo. Né? Nós sabemos que não dá certo. Então nós estamos vendo uma luta inglória contra a realidade. Isso chega a ser insano. Se nós estivéssemos vivendo dias de sanidade mental nesse país, nós nem estaríamos debatendo sobre isso. Porque o que eu estou falando é o óbvio. Hoje eu fico muito feliz, senhores, quando eu consigo falar o óbvio. Porque hoje nós temos que repetir o óbvio, falar obviedades o tempo inteiro. Senhor presidente,
O tempo inteiro nós temos que chamar a pessoa e falar o óbvio para ela. É evidente que nós não podemos andar desarmados. Ontem eu vi, deputado Bruno, uma discussão tremenda, porque alguns deputados não concordaram que seus pares possam andar armados. Ora, senhores, quem não quiser o porte nem a arma, que não pegue. Simples, né? Isso me parece muito simples, não tem o que reclamar. O senhor não quer andar armado? Não requeira. Mas a pessoa, além de não querer andar armado, quer desarmar os outros. Né? Desarmar os outros. Então nós temos esses problemas para tratarmos. Evidente que não pode. E digo mais. Eu duvido que a vereadora Marielle Franco teria sido morta daquela forma se tivesse 3 seguranças armados no carro atrás e de fuzil. Eu duvido. Eu duvido mais. Foi criticado o uso de sniper, não foi? Se tivesse um sniper ali, não deixaria ela morrer. Se tivesse um sniper em cada esquina... Então é a mentalidade desarmamentista que vai gerando suas vítimas. Se estivesse ali, muito provavelmente ela estaria até mesmo no carro dela. O cara ia pensar 10.000 vezes antes de atentar contra a vida dela. Então, nós não podemos acolher esses projetos diante do qual... Nós ainda não estamos no paraíso. Vou contar uma novidade, aqui ainda não é o céu. Nós não estamos lidando com seres humanos perfeitos, bonzinhos. Nós estamos lidando com seres humanos, infelizmente, com alguns inclinados ao mal. E nós, muitas vezes, nós interrompemos, nós mexemos em interesses escusos aqui dentro dessa casa quando nós nos posicionamos em prol da sociedade. Então, querer que o deputado não ande armado não pode ser uma imposição. Isso tem que ser uma opção. Quem não quiser, que não ande, mas quem quiser, que ande. Eu sou inspetor da Polícia Civil, 18 anos. Nem na padaria em frente à minha casa eu desço sem arma. Nem na padaria, desço com todos os carregadores possíveis. Agora é opção minha, pô. Eu não posso querer que uma pessoa cerceie o meu direito. E tem deputados aqui que querem andar armados, porque se sentem ameaçados. Querem ter o direito de defender suas vidas e a vida dos seus parentes, dos seus amigos, pô. Quem freia, terminando, concluindo, quem freia criminoso armado, quem para um criminoso armado, não é alguém que esteja com pétalas de rosa na mão. A gente tem que parar de... O problema, um dos problemas mais graves desse país é a hipocrisia. É uma outra pessoa armada que vai freá-lo. Em Realengo, naquele massacre, se aquele policial não tivesse entrado armado e tivesse matado aquele cara, ele teria feito outras crianças de vítima. O problema é quem segura a arma. Pô. O problema é esse. Toda arma é boa, ruim é quem aporta. Quem aporta. A arma não atira e aí sozinho. Vai ter todo um treinamento, vai ter que passar por todo um procedimento para adquirir. Vai ter que passar por psicólogo, né? Vai ter que treinar. Se o cara não estiver apto, ele não vai ter arma. O deputado que requerer esse porte de arma, ele vai ter que passar por esse treinamento. Agora, concordo que ele não possa andar armado aqui dentro do plenário. Mas no seu entorno, cercear esse direito, e aí concluo. Quem vai garantir a segurança? É isso que eu estou falando, o deputado. Karatê, jiu-jitsu, o cara vindo armado com fuzil, é difícil. É isso que eu estou falando. Assim, o problema não é ele não entrar armado em plenário. O problema é que nós possamos estar desarmados em plenário, porque para mim o grande tema é o plenário. As áreas adjacentes, sinceramente, eu acho até uma tolice a pessoa que é autorizada pelo Estatuto de Desarmamento, com a lei federal, a pessoa portar, eu também acho, a pessoa portar arma de fogo em qualquer lugar do território nacional e não poder portar ali no seu gabinete. Eu acho que isso aí, nós recebemos pessoas das mais diversas, querem que o deputado receba todo mundo e nós o fazemos,
E aí, para você receber todo mundo, você tem que ter uma garantia de que você possa se defender para uma pessoa que esteja lá comedida, uma pessoa que esteja de alguma forma alterada. Nós não sabemos se quem vai lá usa drogas, ou se quem vai lá é uma pessoa que já atentou contra a vida de alguém e quer atentar contra a nossa porque não tem um pleito atendido. Muitas pessoas que vão lá vão para pedir. São pleitos de saúde, são pleitos estarrecedores, né? Então, assim, eu não tenho dúvida em relação às adjacências e à Assembleia, eu tenho dúvida em relação ao plenário, mas desde que, Marcelo, desde que nós possamos estar em plenário com garantia de que não vai entrar uma pessoa desarmada ali, nós vamos ficar à mercê dessa pessoa, porque nós nos desarmamos. Então, assim, eu não quero ficar que nem o Rambo, cheio de arma em plenário, aquele negócio, até uma coisa que, se não for bem escondidinha, né? Até uma pessoa que não gosta de arma, olha aquilo, fica incomodada, fica, de alguma forma, se sente mal. Eu não quero isso, Bruno. Eu só espero que as pessoas garantam a nossa segurança quando nós nos desarmarmos em plenário, é só isso. Porque senão eu sou uma pessoa isolada, mas eu vou votar no sentido que a gente possa seguir o Estatuto do Desarmamento e andar armado em quaisquer lugares. Entendeu? No fórum, que foi muito bem citado pelo Coronel Salema, o fórum tem uma garantia, uma segurança diferenciada. Os detectores de metais, eles funcionam. Você ali, se você passa com chaveiro, vocês podem ir lá almoçar agora, você passa ali com chaveiro, aquilo apita. Entendeu? Aqui, apesar dos esforços, né, da nossa guarda, das pessoas que trabalham aqui, são pessoas honrosas, pessoas que trabalham duro aqui todo dia, mas aqui é um cotidiano de gente tão diferenciado que o cara, às vezes, não consegue olhar todo mundo que entra. Até porque os detectores não ficam posicionados de uma forma adequada para impedir que uma pessoa passe sem ser pelo detector. Então, há muitas falhas para você desarmar as pessoas em todos os lugares. Eu não estou querendo, repito, não estou querendo ser... Entendeu? O que o senhor acha disso, o deputado Bruno? Bom dia, presidente. Boa tarde. Pegando aqui um gancho no que disse o deputado Alberto, eu acho que eu sou um exemplo claro dessa facultatividade em relação ao porte de arma. Eu ontem me posicionei favoravelmente ao porte de arma para os deputados estaduais. Conversei com vários deputados estaduais que relatam a mim as ameaças que sofrem pelo exercício da sua função como parlamentar, né? E votei favoravelmente, e eu sou um parlamentar que não tem vontade de ter uma arma. Mas eu, conversando com outros parlamentares, achei por bem que esses parlamentares que se sintam ameaçados pelo exercício da função, e eles são deputados estaduais, né? São deputados estaduais, os juízes têm condição de ter arma. Com licença, Bruno, vou pedir silêncio, por favor, para que a gente possa escutar o deputado Bruno aqui. Obrigado. Os juízes têm condição de ter arma, o porte de arma. Requer aquele magistrado que deseja. E eu, como advogado, já fiz, inclusive, audiência com o juiz portando arma. Não sei como hoje está, mas eu já fiz audiência no próprio Fórum de Macaé. Olha só. Né? Então, eu sou um exemplo claro que, embora defenda armar o deputado estadual que se sinta ameaçado, eu próprio sou da Comissão de Segurança, enfrento vários outros temas, acho que não tenho condição de ter uma arma. Primeiro, que sou horrível de tiro, né? E segundo, que eu acho que eu não preciso, né? Então, eu sou um exemplo claro disso. Deixando muito claro que ontem essas emendas, na verdade essa subemenda, ela serviu de álibi para aqueles que não tinham coragem de votar contra os servidores públicos e aproveitaram as subemendas para usar de desculpas para votarem contrário aos servidores públicos. Perfeito. E esta casa vai ver nos próximos dias quem vai judicializar essa questão. Vocês esperem que serão parlamentares que, infelizmente, quando não ganham no voto, recorrem ao judiciário. Que é uma pena, né, deputado? Porque reclamam tanto da interferência, né? Da judicialização das questões parlamentares, e os deputados não conseguem perder uma votação e respeitar o voto alheio.
Eu acho que as pessoas podem se insurgir, o fizeram, né, em plenário, mas que respeite o voto alheio. Exatamente. Então, eu queria fazer essas considerações preliminares em relação à votação de ontem, porque tem muito a ver com o tema que a gente está tratando hoje aqui. Né? Comungando das palavras do presidente, eu acho que adjacências, isso fere até o princípio constitucional do poder de ir e vir das pessoas que possuem a legalidade e a legitimidade de ter um porte de arma, né, respaldado por uma lei federal. Então, eu acho que aqui isso é indiscutível. Eu acho que o grande tema que a gente tem que tratar aqui é se o deputado deve ou não portar uma arma dentro do plenário. Né? Existem discussões acaloradas, né? Mas eu acho que aquele que possui porte passa por um processo muito específico de treinamento, qualificado, né? O que eu acho que a gente tem que tornar isso muito claro, porque acha que deu arma, parece que amanhã o deputado vai lá, né, comprar arma ali na esquina e vai botar arma, não é. Então eu acho o seguinte, que passando por todo esse procedimento que é necessário dentro da Polícia Federal, dos órgãos de controle, eu particularmente, hoje, a não ser que me tragam argumentos que possam me fazer mudar de ideias, porque eu também, quando posso ser convencido do contrário, eu particularmente acho que o mesmo argumento que eu usei aqui em relação à segurança dos parlamentares, embora eu não queira o porte de arma, mas o meu voto foi pela segurança dos parlamentares, eu também uso esse mesmo argumento para o porte de arma dentro do plenário. Se nós não tivermos um respaldo da segurança dos parlamentares dentro do plenário, seja por qualquer fato, porque o fato atípico ele só vai acontecer, ele acontece e a gente só vai dizer que ele foi atípico depois. Nossa, entrou alguém aqui e matou todo mundo. Então, depois que o caldo entorna, que é o problema. Então, é o seguinte, se nós parlamentares tivermos dentro do plenário a segurança devida, a garantia que a nossa integridade física vai estar garantida, eu não tenho problema algum em dizer que não há necessidade de termos a arma dentro do plenário. Agora, a partir do momento que nós enfrentamos uma realidade de inúmeros vícios da própria fiscalização aqui dentro da casa, hoje qualquer um pode estar armado aqui. Eu não posso dizer que nós estamos em segurança. Verdade. Então, hoje, infelizmente, eu vou me sentir mais seguro com o delegado Carlos Augusto, que passou por um processo de qualificação para ter o porte de arma, armado, do que o delegado Carlos Augusto desarmado, embora eu sei que ele é bom de briga, mas... Isso eu sou mesmo. Não vai resolver o problema. Isso eu sou mesmo. Então, eu queria fazer essas considerações, tá? Eu acho que essa discussão ela tem muito a ver com o novo prédio que a gente vai instalar, que a gente vai estar exercendo a função, porque não há de se falar em segurança sem ter conhecimento do espaço que a gente vai atuar. E aí, através desse novo espaço que essa comissão tem que conhecer, eu já faço até uma sugestão ao presidente, que esta comissão, que é a Comissão de Segurança, junto com aqui o comando da casa, que tem o coronel Maffei à frente, possa fazer essa fiscalização, porque eu acho que esse debate precede essa fiscalização de qualquer maneira. Queria deixar essas considerações aqui, pedir desculpa pela minha saída, que eu tenho que sair, presidente. Bom, Bruno, ótimo. Está bem que você veio. Considerações importantíssimas. Forte abraço. Assinou a presença, Bruno? Assinou? Vou deixar ele para Pois não? Presidente, só dando continuidade a tudo isso que o deputado Bruno da UAIRE nos trouxe, eu acho que seria muito importante também que os seguranças andassem, além de armas letais, com armas de baixa letalidade também. Então, eu acho que isso seria muito importante, essa discussão, porque aí eles teriam discernimento de qual delas empregar no momento grave, caso esse momento ocorra, caso esse momento apareça. Então, eu acho que essas armas de baixa
letalidade também poderiam fazer parte do arcabouço da segurança aqui desse prédio. Ótimo. Marcelo, faça as suas considerações, por favor. Boa tarde, nobre presidente, meu comandante, Coronel Salema, meu companheiro de partido também, Márcio Galberto, a todos os presentes, boa tarde. Eu inicio falando uma única palavra: prevenção. Se nós não tivermos prevenção, vai acarretar em vários relatos, como alguns colocaram, e, acima de tudo, não é o que está acontecendo. E hoje, esse projeto que vem aí, não concordo em nada, porque detectores não se pode passar. A cautelar é impossível, não tem como. Como é que você vai deixar uma arma com um cara que está desarmado e tem um cadeadinho? E te revistar em plenário, te dar uma dura, uma geral, ainda... Muito constrangedor, né? O policial, aqui nós somos 4 policiais, 2 militares e 2 civis, e de repente você chegar, vou te revistar, deputado. Isso é muito constrangedor. Na realidade... Quem não tem porte, como é que quem não tem porte vai pegar a sua arma de você? Além disso, porque, né? É crime, né? Quem não tem porte... O que diz a lei do porte? Tem que ver... CD, aí você falou, você pode me revistar, se eu tiver armado, você pede para eu sair, porque você não tem porte, mas que você vai guardar minha arma. E eles não têm porte. Como é que faz? Eles próprios não têm porte. Então, quer dizer, é um absurdo tudo isso que acontece. A nossa segurança, polícia legislativa, e o polícia sem arma? Como é que a polícia fica sem arma? Polícia legislativa. Polícia sem arma, para mim, não é polícia, é uma guarda. Infelizmente. E eu quero relatar aqui, presidente, um fato. Nós falamos muito aqui com relação ao plenário. Nós tivemos uma audiência pública da SEDAI, e vou negar, não. Eu me preparei para me jogar para trás. Foi uma discussão muito calorosa, e num certo momento, o senhor, graças a Deus, uma pessoa de bem, mas que me chamou muita atenção, visto que nós temos um olhar diferenciado das demais pessoas, e eu senti que aquele senhor estava muito exaltado. E ele começou a esbravejar e chorar. E eu estava do lado do presidente da SEDAI. Falei, Jesus, primeira coisa que me veio à cabeça: se esse cara estiver armado, ele vai meter a mão na arma, e se ele começar a dar no cara, vai pegar em mim. E eu já estou falando sério, estou brincando não. Se você visse como, rapaz, como o senhor estava, mas graças a Deus eu era uma pessoa de bem. Isso é uma pessoa que foi com uma intenção, com aquela coisa que está acontecendo de suicídio, pessoas se suicidarem, pessoas matarem as pessoas. Estão matando por nada. Dirá as pessoas que teve gente perdendo salário de 80, 70, 60 mil, que se fala da vida da família da pessoa. Eu queria lembrar Vossa Excelência que no artigo 238 do nosso regimento, ele fala: é proibido o porte de arma de qualquer espécie. Nem um canivete você pode andar, né? Você tem que se jogar, se você tiver nem um canivete... Não tem como. Não pode. Então, eu, na realidade, me posicionei assim, ó. E a cadeira é fixa, né? Você não dá nem para você correr. Não, a que eu estava lá em cima, eu estava no... O Márcio ainda é magrinho, você... Estava lá em cima, ele estava do meu lado. Salema não consegue, até pela idade não consegue mais. Salema seria a primeira vítima. Mas, presidente, eu me preparei realmente, eu não sabia, não conheço, para uma ação automática, um movimento que fosse me levar, que tivesse armado e fosse ferir algum tipo de... Foi assim mesmo, é? Foi. Realmente, mas a pessoa é de bem, graças a Deus. Quero ressaltar isso aqui, porque pedir para que coloque algumas coisas que a gente está colocando aqui, mas coloque na íntegra, né? Não claro. Pequenos trechos. Então, eu quero ressaltar. O coronel falou sobre o fórum. Aí eu quero voltar, coronel. Eu não me lembro a época, certo? E lá no fórum de Bangu, o senhor lembra desse fato? Aquele policial que morreu, Oliveira, não lembro se ele era soldado ou cabo, morava atrás da minha casa, meu amigo, trabalhou comigo no 15º Batalhão. Elementos entraram, vagabundos entraram no fórum, foi isso? Foi. E matou esse policial. A sorte, foram alguns policiais que estavam lá para depor e prontamente, se estiver errado, pode me corrigir aqui, prontamente também foram lá e trocaram tiros com esses elementos. Então você vê que a segurança, por isso que eu comecei com prevenção, a gente tentando prevenir para não acontecer.
Mas, infelizmente, é uma realidade. Hoje, se chegar ali, local que você está no seu gabinete, você está tranquilo, está em paz, né? Chegamos, eu quero falar lá com o deputado. Nós, como sempre, atendemos a população, várias pessoas que nem conhecemos, e chega ali, você faz o quê? Então, é um absurdo hoje querer limitar. Aqui são 4 policiais. Dizer que nós não podemos entrarmos armados dentro do nosso gabinete. Isso é um absurdo. É absurdo. Não tem como. Isso não pode de forma alguma existir. Agora, foi falado aqui muito bem pelo Galberto, todos aqui, por que o deputado não pode andar armado? Infelizmente, eu posso falar uma coisa aqui? Alguns políticos, eles querem crescer subindo nas nossas costas. É lamentável. Ontem eu fiquei muito triste quando foi falado que a bancada da bala não se encontrava. Eu sou da bancada da bala mesmo. Comigo não tem história, bala na cara de vagabundo. E quando foi falado que a bancada da bala não estava lá. O senhor estava lá, senhor? Eu estava lá. Eu acho que nós somos do PSL, né, que leva o título de bancada da bala. Então, nós estávamos. Então, é um absurdo. Você vê que eles querem crescer de qualquer forma, subindo nas nossas costas, dizendo que nós não estávamos. Nós estávamos, sim. E outra coisa, Marcelo. E vagabundo tem que trabalhar mesmo, e muito. E outra coisa, deputado Marcelo, eu queria que as pessoas aqui também compreendessem, porque isso é um tema que diz respeito não só a nós, como diz respeito aos funcionários desta casa. Com certeza. As pessoas que frequentam esta casa. Porque nós temos que zelar pela segurança de todos. Somos pagos para isso, inclusive. Queria que vocês soubessem que é muito difícil, de alguma forma, você exercer o seu mandato relacionado à segurança pública. Quando eu me elegi, o que eu mais prometi foram questões relacionadas à segurança pública. E você só conhece segurança pública, o Salema é mais experiente que eu na polícia. Você só conhece segurança pública se você andar à noite no Rio de Janeiro. Então, um deputado que hoje ele quer participar de alguma demanda investigativa no sentido de alguma localidade, se alguma localidade está sendo policiada ou não, se ali há um perigo maior ou não. O comércio, por exemplo, na 28 de setembro, eu estive lá ontem para ver o comércio todo fechado à noite, lugar que era um lugar boêmio, que muitos empregos eram gerados ali. Então, você só consegue se deslocar para você avaliar se você vai conseguir ou não realizar as suas promessas, você tem que tentar. Você vai avaliar, você vai completamente desarmado, é difícil isso para um deputado. Os deputados que são relacionados à área da segurança, sinceramente, é necessário sim porte de arma. Não é só nesta casa, não. Porque eles têm que andar, têm que se locomover, e as demandas relacionadas à segurança são demandas que expõem um certo risco. E esse risco tem que ser um risco que ele tenha condições de se defender. Você tem que ter condições de se defender. Não vou, sou relacionado à segurança, mas não ando à noite, como tem porte de arma, não vou ali à noite, não, que ali é perigoso. O deputado tem que ir, o deputado Marcelo. Com certeza. Então é difícil, né, você chegar para o Quinoploc. Quinoploc é uma pessoa que faz vídeo de noite na rua, é um cara que tem esse, não vou falar de mim, não vou falar da gente, mas eu vou falar de uma pessoa, que não vai parecer que a gente está falando em causa própria. Não é policial, ele tem um porte de arma particular, que eu sei, mas vamos supor que vença o porte dele e ele não consiga renovar, porque não depende só dele. Esta casa aqui garantiria a ele o exercício dos vídeos, das demandas investigativas pleiteadas pela sociedade, garantiria que ele pudesse se defender e andar à noite em locais perigosos para ver o que a população está precisando. Está entendendo? Então, assim, são critérios, né, Marcelo? São critérios que... Presidente, vou colocar uma coisa aqui, até você esconder aqui. Conseguindo a presença do deputado Alexandre Freitas. Eu fico olhando o pessoal do PSOL, falar bem, ser enfático e direcionar. Eles falam tanto desarmamento, mas eles adoram um policial do lado bem armado. Meu Deus do céu. Todos têm segurança. Mas como eles... E detalhe, Todos alguns têm muito mais do que nós temos. Todos não. Eu, por exemplo, parabenizei... Alguns, né? Que eu falei. Alguns, eu parabenizei a Polícia Militar, o Coronel Melo, quando foi lá e fez aquela excelente ação e livrou a população daquele marginal do Comando Vermelho. Você imagine hoje se me batesse, eu bater na mão de um cara do Comando Vermelho. Meu Deus do céu, vão querer brincar comigo. E aí, lamentavelmente, eles adoram várias armas, os protegendo, mas a população em si não pode ter uma para se proteger. Uma apenas.
Aí é mole. Consegui na presença do deputado Anderson Moraes aqui conosco. Obrigado pela presença, deputado. Aí é muito fácil, presidente. Você ter vários policiais em volta, te protegendo, em contrapartida, a população em si não pode se proteger. Então, quero dizer que é um absurdo as atitudes que eles fazem, a forma como eles conduzem, alguns, não são todos, conduzem o seu mandato. Eu respeito muito, sou um cara muito respeitador, gosto de respeitar as pessoas, mas eles também têm que passar a respeitar também, deixar algumas coisas. Se você não quer, muito bem foi colocado aqui, se você não quer, irmão, deixa quem quer ter. É isso aí, Marcelo. Hoje, Galberto, só para concluir aqui, te peço desculpa, eu ando com policiais, alguns andam com policiais. Aí eu fiquei um tempo, por um erro meu, uma falha minha, e andava desarmado, era horrível andar desarmado. E eu tive que andar desarmado um tempo, porque deu problema no meu CRAF. E automaticamente eu ficava, Jesus, como é que eu vou fazer? Entrei no arrastão, os caras padeceram, eu fiquei, o que eu vou fazer? Vou fazer como? Meu irmão, agora se tiver, eu entro e vou junto com eles, não tem esse negócio comigo não, eu sou policial, estou deputado, sou policial, e pronto sempre para ir para a guerra, para a batalha em prol da minha vida, em prol da vida da população, de quem seja. Agora, nós temos que resguardar as pessoas, dar possibilidade realmente para as pessoas poderem ter suas armas, quem quer. Foi muito bem foi colocado, não é simplesmente deputado aqui quer comprar, vou comprar, igual vai se comprar um carro, não, que é uma arma também, e que mata às vezes muito mais do que do que um fuzil. Verdade. Eu sou prova disso. Então automaticamente é uma realidade. Então tem que se ver isso aí agora, tem que se repensar isso aqui, porque é complicado, até no plenário, como eu coloquei aqui. Nós estamos totalmente à mercê das pessoas, até no próprio plenário. Eu me senti mal. Deputado, eu vou sugerir uma emenda, que ela é muito parecida até com a emenda da doutora Marta Rocha, que ela falaria assim, ao invés dela falar que é proibido na Assembleia Legislativa, como o artigo 238 fala, que é proibido na Assembleia Legislativa e adjacências, vou falar que é permitido na Assembleia Legislativa e adjacências, desde que a pessoa esteja autorizada pelo Estatuto de Armamento a portar arma de fogo. Desde que ela esteja autorizada pelo Estatuto de Desarmamento. Então, ficaria mais ou menos da seguinte forma: autorizado o porte de arma no interior dos edifícios da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, somente aos deputados e servidores efetivos, comissionados e requisitados desta Casa de Leis, que estejam autorizados pela Lei 10.826 de 2003, que é o Estatuto de Desarmamento, a portá-la. É isso que eu iria sugerir, porque o plenário, se tiver gente lá armada protegendo a gente, não me incomodo, mas nós hoje não temos isso. Isso é uma realidade. Entendeu? E a emenda dela aqui, trocando algumas coisas em miúdos, é uma emenda muito boa, entendeu? É uma emenda muito boa, que garante quem tem porte pelo Estatuto de Desarmamento, que é uma lei federal, e o regimento, inclusive, ela vai até de encontro nessa lei, né? Vai contra essa lei, entendeu? E tirar esse parágrafo 2º que diz que se o cara estiver armado, ele pode ser revistado desarmado em plenário, que é um esculacho para qualquer ser humano, principalmente para um deputado estadual, entendeu? Repito, o deputado Anderson estava aqui, Alexandre estava aqui, entendeu? Você não pode... Verificada a presença do deputado portando arma no plenário da Assembleia, caberá ao presidente, aos membros da mesa diretora, aos corregedores, mandar revistá-lo e desarmá-lo, bem como tomar... Eu queria saber quem vai fazer isso, a gente estava aqui presente. Queria saber quem vai fazer isso, porque se você me desarmar, você tem porte? Eu sou CAC. Oi? CAC. Beleza. Mas você tem porte? Se você me desarmar, quem vai segurar a minha arma? Você não tem autorização. Como é que... Está entendendo? Como é que o presidente, de repente, ele não tem autorização, ele vai me desarmar? Então, é uma questão até que esse artigo aqui é um artigo extremamente vexatório. Por que não colocam esse parágrafo? Não coloca verificado, se for proibido, né? Verificada a presença do deputado portando arma de fogo, vai acompanhar uma pessoa até a sala de cautela, para que possa, entendeu? Não desarmá-lo em plenário, porque isso só tem imprensa, gente. Isso é coisa de maluco. Como é que você vai fazer? Vai levantar os braços, vai botar a mão assim? Como é que vai fazer? Vai entregar a arma na frente de todo mundo? Como é que você vai fazer para desarmar a pessoa? Eu me recuso a desarmar uma pessoa que tem porte, entendeu? Não vou fazer isso com um colega. Eu me recuso. Vou chegar para o colega e falar, pô, quero me acompanhar, por favor. Então, assim, o parágrafo é de uma insolência, imperioso, né? Você vê que é para te humilhar, é para...
É irreal. Nos dias de hoje, o deputado Márcio foi perfeito. Ele é real. Esse não dialoga com a realidade, deputado Alexandre. O senhor não estava aqui, mas era isso que nós estávamos chamando a atenção. Há 18 anos na Polícia Civil, e o doutor Carlos sabe disso, Coronel Salema, deputado Coronel Salema, deputado Marcelo sabe disso, antes também. Pessoas já foram mortas com faca, pessoas já foram mortas com fronha, pessoas já foram mortas com corda, cadarço de tênis. Se a gente continuar nessa linha, daqui a pouco vai ter projeto de lei para proibir o uso de faca, uso de colher, uso de fronha, uso de corda, sabe? No estado do Rio já é proibido andar com faca na rua. Então, daqui a pouco nós vamos ter uma mentalidade proibindo tudo. O problema é o ser humano, novamente é o ser humano, despreparado, e que nós temos que nos centrar nesta realidade. Essa mentalidade desarmamentista, como já falei, não se sustenta em contato com aquilo que nós estamos testemunhando nesse país. Mais de 60 mil homicídios por ano e tudo mais. Pessoas assaltadas, mulheres estupradas. Eu também sou favorável que as mulheres tenham acesso a armas não letais, a armas de fogo. Se a mulher que não quiser, tudo bem. Quantos estupros eu não peguei em que o cara conseguiu estuprar a mulher fingindo estar armado, a mulher na rua sozinha, sem ninguém, entra em pânico ou não sabe o que fazer, o cara pega ela pelo braço, arrasta, coloca no carro e estupra. Se aquela mulher tem uma arma de fogo, ela dá-lhe um tiro nele, ou então uma arma não letal, o paralisa, ele acabou a história. Deputado Márcio. Mas, infelizmente, isso ainda não é permitido. A gente tem que repensar. Deputado Márcio, eu vou além. Aqui tem caixa eletrônico. Aqui tem caixa eletrônico, tem abastecimento de caixa eletrônico. Querem desarmar todo mundo. Eu não entendo como é que as pessoas não viram isso ainda. Isso aqui tem agência de banco, tem dinheiro aqui dentro. Como é que pode desarmar todo mundo? Porque os seguranças não têm arma. Se eu me desarmar, entendeu? Como é que faz? É uma coisa surreal, cara. Só concluindo. Então, né, quantos casos de Lei Maria da Penha eu não peguei, que eu prendi o autor, né, muito machão para bater em mulher, muito. Mas se aquela mulher tivesse com uma arma não letal, eu duvido. Porque quando a mulher arrumou um companheiro, ele parou, ele nunca mais procurou, o cara falou, olha só, se tu vier para bater na minha mulher, ameaçar, eu parto para dentro de você. O que era macho deixou de ser macho na hora. Então, tem que se estender isso. A mulher que não quiser, tudo bem, ela não vai requerer. Mas tem que ser colocada à disposição para que possa se defender, pô. Mais uma vez, nós não estamos dialogando com a realidade. Não estamos dialogando com a realidade, deputado. Então, por favor. Bom, antes de mais nada, queria pedir desculpas pelo meu atraso, mas eu estava na CPI da Previdência. Queria aproveitar para elogiar a belíssima gravata do Marcelo. Espetacular. E, bom, eu concordo com a questão do armamento. Eu acho que a gente vive numa falta de noção com a realidade, mas, porém, no entanto, contudo, eu acho que o deputado não tem que estar armado em plenário. Eu acho que, se entrar no plenário, tem que acautelar a arma. Como que a gente vai fazer isso? É algo a ser pensado, tem que ter uma sala de acautelamento, mas eu não vejo como razoável que deputados andem armados em plenário no meio de debates e etc. Não acho que isso seja razoável. Mas eu também não acho que qualquer outra pessoa pode me impedir de transitar pela Alerj diante de um detector de metal que não funciona, de seguranças que não estão armados. Então não faz sentido a gente se desproteger diante de uma total incapacidade de outros protegerem a nós. Então, só fazer essa ponderação, eu acho super válido. Também discordo da forma como está redigido esse artigo. Acho que o deputado que é pego armado dentro do plenário, ele tem que sim responder no Conselho de Ética, porque ninguém aqui é criança. Se existe a vedação, não é para entrar, ponto. Mas também fazer revista no meio do negócio, levantar os braços. O problema que a gente está falando aqui é que eu acho que em plenário, numa discussão acalorada, né? E você começa a gesticular, e se alguém olhar a arma, não sei se alguém pode se sentir intimidado. Eu tenho minhas resistências realmente ao plenário. Mas desde que
no plenário tenha uma segurança que nos garanta ficar ali desarmados. Concordo 100%. É só isso. Não, foi o quadro que eu coloquei desde o início. São 2 cenários. O atual, que não tem garantia nenhuma, e um posterior, Foi se esse, derem as deputado garantias, Alexandre. tanto para a segurança quanto para nós. É que o deputado Alexandre não pegou, mas essa ponderação foi feita. Havendo, por parte da casa, uma segurança armada bem equipada, não há por que o deputado estar dentro do plenário armado. Mas uma vez que esta segurança, por algum motivo, não nos dê esta segurança, essa tranquilidade, então o deputado aí sim fica a cargo dele estar armado ou não dentro do plenário. Essa ponderação foi feita. Perfeito. Eu acho que nós estamos de acordo no sentido que nas adjacências, sem ser no plenário, na própria Assembleia Legislativa, desde que autorizados pela lei, o Estatuto de Armamento, entendeu? Eu acho que não tem dúvida em relação a isso, né? O único problema está sendo o plenário, que ainda não nos garante a segurança de nós andarmos sem segurança, que é arma de fogo. Deputado Anderson, quer falar alguma coisa para enriquecer o nosso tema aí? Só pedir desculpa, vou ter que me ausentar aqui, tá? Dizer por... Não, nós já vamos encerrar 1h30. Faltam 8 minutos. É que tem um procurador me aguardando aí eu lá, vou, chefe. eu vou liberar, mas se você quiser escutar o deputado Anderson, faltam 8 minutos só. O nobre Eu deputado vou é que escutar o realmente eu deputado Você tenho... quer Anderson e almoçar? vou embora também. Não, vamos almoçar Você não, quer chefe. almoçar, te conheço. Você é magro de ruim. Você é magro de ruim. Tamo junto. Anderson, deputado Ela Anderson, eu vou gravada. escutá-lo O e deputado precisarei me Salema falou que retirar não também. pode, no contrário, que ele pode estar armado. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de pedir desculpa pelo atraso, que eu também estava na CPI do Rio Previdência. Eu acho que ontem nós tivemos uma vitória muito, muito importante aqui dentro dessa casa, quando se trata de falarmos do armamento, da gente... Eu sou armamentarista e eu sou a favor que todas as pessoas de bem elas tenham arma. Acho importante que vocês ressaltaram no sentido de nós aqui dentro do plenário, se tivermos uma retaguarda, pessoas experientes armados, eu também acho que não tem necessidade nenhuma de ter o armamento dentro do plenário. Os deputados, até achei muito bacana o que o doutor Carlos falou com relação a pessoa achar que está querendo intimidar ou coisa parecida. Então é isso, eu sou a favor mesmo, sou a favor, inclusive, que se o armamentarismo ele ganhar um corpo e realmente a gente conseguir fazer o que o nosso presidente Jair Bolsonaro prometeu, graças a Deus em 100 dias de campanha ele já conseguiu realizar 20% de suas... Dá licença, só consignar a presença do deputado Quinoploc. Seja bem-vindo, deputado. Por favor, armamentista Alexandre Quinoploc. Você quer desarmar todo mundo. Já devidamente citado nessa comissão hoje. Já foi de forma citado. respeitosa. Já foi citado. E elogiosa. eu sei que algumas pessoas... Bem. E eu sei que algumas pessoas são contra isso, mas na verdade não deveriam. Eu acho sim que a pessoa que é do bem, que possui uma arma e que ela cometeu uma brutalidade por algum motivo, eu acho que essa pessoa banal, eu acho que ela tem que ser punida ao extremo. Eu também acho. Eu acho que ela não tem que ter direito à progressão de pena ou qualquer coisa desse tipo, mas é muito importante. E ontem o que aconteceu aqui dentro foi uma vitória muito, muito legal. É isso aí. É uma pena que os vencidos, de alguma forma, estejam falando, inclusive por meio da opinião pública, em judicializar a questão de ontem, Ganhar no né? tapetão, né? Ganhar no tapetão ou, de alguma forma, suspender os efeitos, né, da votação, onde o processo legislativo foi todo respeitado, foi ganho no voto. É uma pena que a nossa casa fique enfraquecida com pessoas da própria casa, né? Engraçado, né? Fazendo movimento no sentido de desmoralizar as decisões aqui tomadas. É uma pena isso. Fico muito triste porque as pessoas não percebem, deputado Quinoploc, que quando você desmoraliza essa casa, todos nós somos desmoralizados. E a judicialização, a mudança dos votos que foram conquistados de forma correta, democrática, e se respeitando o devido processo legislativo, quando você pega isso e joga isso no lixo, você pega o nosso serviço e coloca ele em submissão,
nosso trabalho em submissão a um outro poder, que é o poder jurisdicional, poder judiciário. Eu acho que nós mesmos nos enfraquecemos, mas as pessoas não percebem isso. Eu percebo isso na polícia também. Os próprios policiais, quando pecam, né, e não são poucos os pecados, eles, infelizmente, eles conseguem fazer com que a casa perca força, né? E é por isso que surge, por exemplo, o Ministério Público, a instituição razoavelmente nova, ganhando força, porque se o táxi funcionasse bem, não existiria Uber, né? Se a polícia funcionasse bem, não existiria. Então, você acaba fazendo existir determinadas outras coisas porque as que estão aqui não funcionam bem ou tentam falar que não funciona bem. Não deixa de ser uma sabotagem, né? É uma sabotagem a si próprio. Mas a ignorância é muito atrevida. Rui Barbosa diz, a ignorância é muito atrevida. Entendeu? A ignorância. Para aparecer na televisão, no jornal... Nós respeitamos, né, eu respeito, deputado? Nós respeitamos, até porque nós vivemos uma democracia, as opiniões contrárias, divergentes, elas são saudáveis. Mas nós também estamos né, nesse mesmo contexto de divergir. Vai ser muito difícil eu não respeitar um colega aqui, a opinião de um colega. Porque eu acho que todo mundo tem direito à opinião. Por isso que eu não aumento o tom de voz, eu não faço nada. Porque eu respeito a opinião, mas eu posso falar que eu não concordo com a opinião, né? Mas eu não concordo aqui dentro, eu debato aqui dentro. Eu não concordo levando para os outros num perfeito choro de criança que perdeu, entendeu, a comida. Eu não concordo aqui dentro, eu brigo para dentro. Não desmoraliza o nosso voto, não. Porque se a gente perder isso aqui, o nosso voto, por que nós estamos aqui? Deixa o judiciário legislar. Não é? Presidente, gostaria só de consignar uma breve opinião. Ontem nós aprovamos nessa casa uma vitória até emocionante, né? O porte de arma aos degazianos e na subemenda também aos deputados. E eu tenho particularmente sido questionado de ontem até hoje o porquê disso, né? Se o deputado é extraterrestre, né? Se ele vem de outro mundo. E até engraçado que nessa legislatura, talvez a maioria da casa tenha mais costume com arma de fogo, né, do que a outra parcela. Nós temos aqui, eu sou instrutor de tiro, o deputado Alexandre, ele é CAC, ou seja, ele é atirador esportivo, Coronel Salema, da Polícia Militar, Vossa Excelência, Polícia Civil, Galberto, Polícia Civil, o Anderson também já teve prática, enfim. Só que eu gostaria de lembrar que não é fácil você exercer o seu mandato aqui. Falei isso aqui antes de você chegar. Se você anda de noite, como é que você vai andar de noite? Eu tenho pesquisando problemas da sociedade. Exatamente. Se você não pode se defender, eu falei isso antes de você chegar, eu falei isso. Nos seus vídeos à noite. Eu tenho 19 ameaças de morte registradas. Tá, 19. Combina quando você mora na Tijuca, que lá é 19ª. 19ª. Fica tranquilo que se você receber a 20ª, você tem que ir para Vila Isabel. Vila Isabel, exatamente. Na 18 eu estava ali na Satamina, vou ter que mudar. Mas isso é muito grave, porque a gente tem um acordo junto à Polícia Militar, junto à Polícia Civil, de não onerar os membros daquelas casas cedendo policiais para fazer escolta para os deputados, né? Óbvio que uns têm 2, eu até confesso que eu tenho mais, eu tenho 4 hoje por causa dessas ameaças, mas eu não vejo nem nada de extraterrestre, alguma coisa super vantajosa. Acho até que é sim necessário. Ontem eram meia-noite e eu e mais 2 agentes, né, a gente conseguiu evitar um possível assalto. Na mesma área, uma árvore caiu. Eu vi o vídeo. No meio da rua, graças a Deus não vitimou ninguém. A gente que fez o balizamento da rua, imagina lá, eu mais 2 ali mandando os carros para um lado e para o outro, até chegar os bombeiros. Então isso é o nosso trabalho. O trabalho do deputado é servir a sociedade. Nós somos 24 horas isso, né? Então eu queria só registrar que foi uma grande vitória, mas principalmente pelos degazianos, que, como eu disse ontem, são sementes do mal. O pessoal vem com essa ladainha aqui, que menor. A maioria ali, né, são sementes do mal, não vai servir para nada na vida, nada.
E aí tem um agravante, que os de 18 a 21 que estão lá são mais perigosos ainda. Você já viu o bandido se aposentar, deputado? Não se aposenta. O bandido não se aposenta, tem uma média de vida de 20 e poucos anos. O Fernandinho vai se aposentar, porque ele vai ficar o resto da vida lá, o Cabral também. O Degaziano, ele pega toda a vida do marginal, se vocês pensarem bem. Ele Verdade. pega toda a vida do marginal. Entendeu? O SEAP pega quando normalmente ele já está preso, daquele final de carreira. Pode pensar nisso, pensa nisso que eu estou te falando. Agora, isso que você está falando, eu falei tudo aqui antes de você chegar. Falei dos seus vídeos, falei que você anda à noite. Como é que você vai investigar que a população precisa de segurança se você anda de dia, gente? Os crimes acontecem à noite. Eu falei tudo isso aqui. Você está coberto de razão. Obrigado. Entendeu? Eu não advogo mais há muito tempo, porque eu sou concursado, mas eu quis relembrar meus tempos de advocacia, eu fiz a sua defesa. Mas se voltar a advogar, já tem um cliente. Olha, obrigado pela presença. Ficou delineado aqui, entendeu? E eu vou apresentar um parecer simples para vocês, no sentido de que os deputados que têm um porte de arma, de acordo com o Estatuto do Desarmamento, que eles possam estar armados, entendeu? Com a única questão do plenário, que se o plenário garantir para a gente segurança, eu acho que seria de bom ouvir. A gente, para não causar um transtorno a uma pessoa que se senta... Tem gente que olha a arma e se sente intimidada. A gente tem que respeitar isso, entendeu? Então, no plenário, desde que nós tenhamos segurança, isso seria uma exceção no plenário. Mas você no seu gabinete, você nas adjacências, depois tem a curiosidade de olhar o 238 lá, o artigo 238, que é extremamente assim, acho que já não se enquadra mais na realidade hoje. Então, queria agradecer a presença de todos. Quer falar mais alguma coisa, Leão? Posso encerrar? Não, vou encerrar só para acrescentar que a gente está deliberando aqui sobre o porte interno daqueles que têm o porte pelo Estatuto. E outra, o porte de quem tem porte, tá? Está dizendo o porte de quem não tem porte. Essa questão nesse prédio aqui atual. Não, só uma dúvida em cima do que Vossa Excelência falou. Chegou agora, já vem interromper. O tema do porte, eu, por exemplo, eu tenho porte pedido pela Polícia Federal. É da lei de Estatuto de Desarmamento. Então você teria... Todos que estão não é dele. Exatamente. Okay. Exatamente. Que a gente fala aqui em adjacências, como a gente fala assim, não tem local de acautelamento, você tem que deixar no seu carro. Ou então com algum policial da sua confiança que não pudesse entrar no prédio também. Onde é que a gente né? Chegando aqui, você fala em adjacência, todos os prédios seria aqui. Respeitar o Estatuto de Desarmamento e ter um local de acautelamento, caso, lógico, seja proibido em plenário. Agora, só um ponto. É uma tristeza condenarem a uma 380, pelo amor de Deus. Minha filha brinca com essa pistola. Todo dia ela... Não, nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a segunda audiência pública da Comissão de Segurança e Assuntos de Polícia, agradecendo a todos a presença. Muito obrigado pela presença de todos. Obrigado por você ter vindo, deputado Quinoplau. Obrigado, Anderson Moraes, Alexandre. A gente tem que enriquecer essa comissão. E eu que pedi ao André Ciliano, o presidente, para que a gente pudesse debater isso aqui para levar para o plenário, porque já ia ser votado, meu irmão. Entendeu? Eu falei, pelo amor de Deus, meu irmão. Já ia ser votado. Vocês sabem que tem deputado que tem posições extremamente extremadas em relação a isso. Então, foi nós que pedimos, entendeu? Obrigado por ter participado aí. Eu já tinha feito sua defesa. Obrigado aí, Alexandre.